Paz do Senhor a todos, glória a Deus. Eu fiquei um tempinho fora, né, irmã, sem gravar, não estava dando tempo, estava muito difícil, porque às vezes tem os compromissos na igreja, né, também, mas o Senhor é bom, né? E a gente está aqui para servir ao Senhor da melhor forma possível. Vamos orar para a gente dar início aqui a essa meditação da palavra. Glória ao nome do Senhor. Querido Deus, amado Pai, te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor, de estar aqui junto com os irmãos, para poder falar um pouco da tua palavra, Senhor, para meditarmos juntos, Senhor, sobre a sua palavra, porque a sua palavra é maravilhosa para nós. Te dou graças, Senhor, por tu teres nos deixado a tua palavra, a tua mensagem, Senhor, para que nós pudéssemos conhecer a ti cada dia mais de perto, Senhor. Ó Deus, nos abençoa. Abençoa cada vida, Senhor, que passar aqui por esse canal, por essa ministração. Que o Senhor toque, que o Senhor transforme, que o Senhor cure, que o Senhor liberte, que o Senhor faça coisas extraordinárias, porque o Senhor é um Deus do extraordinário. Eu te agradeço, Senhor, muitíssimo, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, essa mensagem de hoje ela vai ter como título Decida-se em ser fiel ao Senhor. Ela se encontra no livro de Daniel, no capítulo 1, o versículo 6 e 8. A gente vai falar um pouquinho ali, né? Muitos já conhecem a história de Daniel. É uma história muito linda, né? De um servo do Senhor, que mesmo numa situação de dificuldade, num país estrangeiro, passando por provas, né? Sendo testado, e ele estava ali, né, servindo ao Senhor da melhor forma possível e testemunhando, né, para as gerações futuras o que é, como é importante nós termos Deus na nossa vida e termos essa convicção, né, de que o nosso Senhor é o Deus verdadeiro. Glória ao nome do Senhor. Então, Daniel capítulo 1, versículos 6 e 8, depois a gente vai estar lendo mais alguns versículos. Versículo 6 diz assim: E entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, Misael o de Mesaque e Azarias o de Abednego. Então, nesse momento aqui, a gente vê, né, a palavra do Senhor fala ali a respeito do cativeiro na Babilônia. Então, esses jovens, eles foram levados cativos para a Babilônia. E chegando ali, o rei tinha falado, né, com os seus servos ali, com as pessoas subordinadas a ele, que fossem escolhidos, selecionados jovens, bonitos, inteligentes, estudados, né, para que eles fossem educados segundo a cultura ali da Babilônia. E Daniel, eh, Ananias e Misael e Azarias, eles foram selecionados, dentre outros tantos jovens. Mas esses quatro rapazes, eles vão ter um destaque muito grande no livro de Daniel. Porque no livro de Daniel, a gente vai ver um momento em que aqueles três jovens, Ananias, Misael, e Azarias, eles vão ser testados também naquele episódio da fornalha de fogo ardente. Então, eles não se prostraram diante da estátua do rei, e por isso eles foram jogados na fornalha, mas havia ali naquela fornalha a presença de Deus, e quando Deus se faz presente, o Senhor ele dá livramento para o seu povo. E Daniel também ali servindo na corte, né, da Babilônia, ele serviu por reis diferentes, né? Nabucodonosor e outros reis, depois Ciro, né? Daniel estava ali naquele contexto histórico. E muitas pessoas tentaram derrubar, mas a gente vai ver que Deus vai estar com Daniel, tanto na revelação de sonhos, né, de coisas assim que eram ocultas ao olho humano, mas não eram ocultas ao Deus que conhece, que sabe todas as coisas, quanto também naquele episódio que é muito famoso de Daniel, quando ele é lançado na cova dos leões. Ele já estava com mais idade, né? Ele foi novinho, jovenzinho, talvez ali em torno de 18, 20 anos ali para Babilônia, e ele ficou servindo ali por muitas décadas. E naquele episódio ali ele já era idoso, mas aqueles homens ali haviam sempre vai haver, irmão, a oposição. A oposição ela sempre vai estar presente, né? Sempre vão ter aqueles que vão estar, vão se levantar contra nós. E isso, irmãos, não é só no caso de Daniel, que era num lugar estrangeiro.
né, servindo ali na corte de reis, mas em qualquer lugar onde um servo do Senhor estiver, sempre vai haver um levante. Então, muitas vezes, a gente, como cristão, desanima, porque os levantes acontecem, mas nós sabemos que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E Daniel e Ananias, Misael e Azarias, eles vão ser exemplos, né, de pessoas que mantiveram a sua convicção, que decidiram em ser fiéis ao Senhor, mesmo numa situação adversa, mesmo no lugar estrangeiro, mesmo diante das dificuldades e das oposições. Então a gente não pode abrir mão, irmãos, da nossa convicção como servos do Senhor. A gente tem que manter isso firme, né? Nós não podemos nos abalar quando, né, vêm as provações, as situações difíceis. Louvado é o nome do Senhor. É, no versículo 8 diz assim, ó: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Irmãos, nós cristãos temos que nos posicionar. Então, Daniel ele sabia que aqueles alimentos, que a ordem era que Daniel, né, aqueles jovens ali que estivessem recebendo a educação para servir ali na corte, eles tinham que comer da mesma comida, e beber da mesma bebida que era servido para o rei. Olha, parece até bom, né? Eu vou comer a comida do rei. Só que Daniel sabia que ali naquele local os deuses eram pagãos, não era o Deus de Israel, não era o Deus vivo. Né? Então ele sabia que aqueles alimentos estariam sendo oferecidos a entidades, a deuses estranhos. Então Daniel não quis se contaminar. Nós não podemos nos contaminar. Nós vivemos num mundo, irmãos, onde que tudo à nossa volta é para nos contaminar, para nos afastar de Deus. Mas nós temos que agir como aqueles moços ali. Nós temos que nos posicionar com relação à nossa fé e à nossa convicção e nos manter firmes e convictos e não nos deixar abalar e nem tampouco nos influenciar pelo que está à nossa volta. É, falando a respeito dos nomes, né? Porque quando os meninos chegam lá na Babilônia, eles vão ter os nomes deles alterados. Então, para cada um vai ser dado um nome, né? Vai ser dado um nome diferente. Então, assim, ó, Daniel passou a se chamar Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abednego. Cada um desses nomes tinha um significado. O nome de Daniel quer dizer, é um nome lindo, né? Ele quer dizer Deus é meu juiz. Então, na vida de Daniel, é a manifestação de Deus enquanto juiz, julgando a justiça na vida de Daniel e dando-lhes livramentos que Daniel necessitava, né? Então, isso vai ficar muito evidente. Mas, em contraposição ao nome Daniel, que é Deus é meu juiz, ele vai ser chamado ali de Beltesazar, que seria um deus principal da Babilônia e significava o Deus que protege sua vida. Era uma afronta, né? Na verdade, esses nomes babilônios eles eram uma afronta àquilo que a crença dos judeus representavam. Então, o povo judeu tem, né, em tese, ele é um povo para adoração do Senhor, o povo escolhido. E aquela criação de Daniel em Jerusalém, né, em Israel, era uma educação voltada para um Deus que é todo-poderoso, um Deus eterno, um Deus que dá livramento, um Deus que no passado livrou o povo e que continuaria livrando. E Daniel sabia, ele vai lendo depois as Escrituras, ele vai entender que tudo aquilo que estava acontecendo, o cativeiro na Babilônia, era resultado do quê? Da desobediência do povo judeu. Mas Daniel, ele escolheu se manter convicto com a sua fé e se manter fiel ao Senhor. Então, mesmo que fosse dado a ele um nome diferente, um nome que dizia que o Deus lá da Babilônia iria proteger a vida dele, quando ele sabia que não é, né? Porque Deus, o Deus verdadeiro, era o juiz dele, era uma afronta. Muitas vezes nós somos afrontados, irmãos. Nós passamos por situações assim. é, Terríveis mesmo, né, de afrontas do adversário no nosso trabalho, no nosso dia a dia, em várias circunstâncias a gente vê o quanto Satanás ele afronta aqueles que buscam uma vida de fidelidade a Deus, mas nós devemos permanecer o quê? Perseverantes nisso. O nome Ananias, ele quer dizer o Senhor é gracioso.
Ananias vai receber o nome de Sadraque, que era o deus da lua, o servo de Acu, quer dizer, estava dizendo assim, ó, o teu senhor não é gracioso, não. Você agora é servo daqui de um deus da Babilônia. Então, olha a afronta de novo. Misael quer dizer quem é igual a Deus? Quem é igual a Deus? Quem é como o nosso Deus? Quem é como o Deus de Israel? Aí ele vai passar a ser chamado de Mesaque, que é a sombra do príncipe. Quem é este? Então, novamente ali. Aí ele vai ficar à sombra de que príncipe? Da Babilônia, mas não do Senhor dos Exércitos, não abaixo do Senhor dos Exércitos, não no descanso, na proteção do Deus onipotente, porque nós sabemos que Deus, o Altíssimo, nós descansamos na sombra dele. E aí, nessa afronta aqui, diz o quê? Não, você está na sombra do príncipe aqui, desse mundo aqui, dessa nação, que era uma nação idólatra, uma nação que não tinha os mesmos princípios e valores do povo de Deus. Azarias significava o Senhor ajuda, e aí ele vai passar a ser chamado de Abednego, que é servo de Nego, Deus da sabedoria e estrela da manhã. Interessante, irmãos, que esse nome estrela da manhã, ele pode ser atribuído a Jesus, lá no livro de Apocalipse 22:16 diz que Jesus é chamado de a brilhante estrela da manhã, ainda tem um detalhe aí, a brilhante estrela da manhã, mas esse termo também, estrela da manhã, ele pode ser atribuído a Satanás também. Isaías 14:12 diz que Satanás ele também é chamado de estrela da manhã. Então, esse nome, o Abednego, seria também uma afronta, né? Estava dizendo que ele era o quê? Você é servo de Nego, que é a estrela da manhã, que é o Deus, que é a estrela da manhã. Olha só. Então, verifique, irmãos, que se de um lado aqueles jovens em seus nomes traziam com eles a expressão de pessoas que serviam ao Deus Altíssimo, o Eterno, o Criador de todas as coisas, por outro lado, quando eles recebem aqueles nomes ali, aqueles nomes babilônicos, eles vão ser nomes que vão estar diretamente afrontando a fé daqueles jovens. Mas mesmo assim, eles resolveram que Daniel assentou no seu coração não se contaminar. E aqueles jovens vão fazer isso. E aí vai começar toda uma história, né? O chefe ali, ele tinha a ordem de deixar os rapazes bem criados, bem nutridos, etc. E Daniel as pessoas já achavam graça nele. Porque quando você tem Jesus, irmãos, na sua vida, e quando você faz uma opção por servir ao Senhor, é o extremo. Você vai ter aqueles que vão te amar muito, que vão amar você, que vão ver Deus na sua vida, mas vão ter aqueles que, por verem Deus na sua vida e verem que você tem um posicionamento diferente do Deus desse século, diferente daquilo que o mundo, né, tem colocado à tona, essas pessoas vão te odiar. Mas aquele homem, quando Deus está no controle, não tem jeito, né, irmãos? Deus está no controle de tudo. Então não importa quem nos odeia. O que importa é que nós temos um Deus todo-poderoso que nos ama. E quando ele quer tocar até no coração do ímpio em favor de nós, servos deles, o Senhor faz. E aquele homem, Daniel falou com ele, e ele ficou preocupado: olha, eu tenho que servir vocês, senão eu vou ser morto por isso. E aí Daniel falou assim: faz um teste por uns dias. E se der tudo certinho, nos dá só legumes, não, só legumes. O jejum de Daniel também, né? É uma forma da gente fazer jejum também, nos abstendo de outros tipos de alimento. Eles consumiram, era uma espécie de jejum, porque eles estavam comendo apenas verduras com todas as iguarias lá do rei, né? O vinho, eles comiam legumes e bebiam água. Imagina, né, irmão? Ainda mais jovem, né? Para pra pensar, adolescente, jovem, gosta de comer bem, né? Comer variedade, né? Guloseimas. Não tinha guloseima, irmãos. Não tinha nada disso. Era legumezinho e água. Mas a Bíblia diz que eles fizeram o teste, foi feito o teste, aquele homem aceitou, porque ele achou graça em Daniel. E ao término daquele período, daqueles dias, Daniel e seus amigos estavam mais viçosos, mais robustos que os outros que comiam a comida do rei. Sabe por quê, irmãos? Quando você se abstém desse mundo, o Senhor, ele te dá proteção sobrenatural e ele vai dar a nutrição que você precisa para a sua vida, para você ter uma vida espiritual, uma vida física também. Porque, irmãos, a gente servir a Jesus e nos abster de tantas coisas. Os crentes, geralmente, não fumam, não bebem bebida alcoólica, né? Não vou falar aqui das exceções porque o assunto não é esse, mas geralmente nós nos abstemos dessas coisas, não é verdade? E às vezes até outros tipos de alimentos também.
Por quê? Porque a gente quer servir a Jesus. Então, o mundo bebe cerveja, vinho, né, com outro tipo de álcool, mas nós não consumimos bebidas alcoólicas. Nós nos abstemos também de alguns tipos de alimentos. Nós nos abstemos de cigarros, de drogas. Por quê? Porque essas coisas, irmãos, elas contaminam o nosso corpo. E o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então a gente tem que cuidar da nossa saúde, da nossa alimentação. E isso é maravilhoso. Então, o povo de Deus, ele é livrado muitas vezes de muitas situações de enfermidades, justamente por se abster dessas práticas que são comuns àqueles que estão no mundo, né? Pelo menos uma grande parte. Tem aqueles também que não são cristãos, mas se abstêm por uma questão de saúde. Mas nós, povo de Deus, nós fazemos muitas vezes para estar na presença do nosso Senhor, servindo ao Senhor da melhor maneira possível. Glória ao nome do Senhor. Então, eu separei a nossa mensagem aqui, essa de que você tem que se decidir por ser fiel a Jesus, em algumas partes. Deus, ele é o nosso justo juiz, né? Que é o significado do nome de Daniel. E nessa ideia de Daniel ter Deus como justo juiz, ele colocou ali que ele não ia se contaminar. Deus é um Deus justo. E Deus, ele cobra de nós quando a gente não se posiciona conforme o querer e a vontade dele. Em Daniel, capítulo 1, do versículo 17 a 21, diz assim, irmãos: Ora, esses quatro jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu o entendimento em toda visão e sonhos. Então, aqueles jovens ali, os três jovens, Ananias, Misael e Azarias, eles passaram a ter conhecimento e eles eram muito, muito inteligentes. E aqui no texto, você seguindo ali adiante até o versículo 21, vai dizer que quando eles são levados, depois de um tempo, eles ficaram 3 anos estudando, irmãos. Era como se fosse assim, estivesse fazendo uma faculdade. Eles ficaram estudando e sendo educados ali em toda a letra. E quando terminou aquele tempo, e eles comendo aquele alimento dos legumes e da água, se abstendo dos manjares do rei e estudando ali aquela cultura estrangeira. E quando eles foram finalmente apresentados para o rei, eles foram achados muito mais inteligentes que todos aqueles outros jovens. Porque, irmãos, quando a gente faz uma opção de ser fiel ao Senhor, o Senhor nos honra, irmão. Não que a gente mereça ser honrado, porque a honra, a glória e o louvor pertence ao Senhor. Mas quando uma pessoa se posiciona nos caminhos do Senhor, o Senhor vai fazer coisas extraordinárias, porque nós servimos um Deus do extraordinário. No versículo 18 diz assim, ó: E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e em todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, por isso permaneceram diante do rei. Permaneceram ali. Ou seja, o emprego ficou para eles. O cargo é deles. Irmãos, a gente precisa fazer a nossa parte, né? Deus, ele faz aquilo que a gente não pode fazer. Então, estava ao alcance daqueles moços fazer uma opção por Jesus. Estava ao alcance deles se absterem dos manjares do rei. Estava ao alcance deles se dedicarem aos estudos para que eles pudessem ser achados aptos. Então, eles foram achados aptos, tanto por Deus, quanto pelo próprio rei, pelo Nabucodonosor. Glória ao nome do Senhor por isso, né? Deus é maravilhoso. Então, num primeiro momento ali, no capítulo 2 de Daniel, vai acontecer o quê? Daniel já vai ser usado ali o dom que o Senhor tinha dado, porque para todos os outros jovens, o Senhor deu muita sabedoria. Mas a Daniel, além de todo aquele conhecimento que ele também tinha dons de visão e sonhos, ele conseguia interpretar, ele tinha visões, ele interpretava, e era algo extraordinário, porque só Deus, irmãos, pode falar do oculto e escondido. E no episódio que está no capítulo 2 do livro de Daniel, a gente vê o quê? Que Nabucodonosor tem um sonho, chama os magos, mas Nabucodonosor, ele não queria contar o sonho. Na verdade, ele nem lembrava o sonho. Olha que coisa tremenda, ele nem estava lembrando o sonho. Ele queria que os magos, aquelas pessoas ilustres ali da corte dele, dissesse o que ele sonhou e desse a interpretação. Então, só Deus para revelar o oculto e o escondido. Então, não tinha como. No capítulo 2, versículo 5, diz assim: ó, E respondeu o rei e disse aos caldeus: O que foi? Me tem escapado. Quer dizer, está dizendo assim, o que ele sonhou, mas escapou, mas aquilo ficou perturbando o rei, ficou perturbando. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas um monturo. Então, Deus, ali, olha só que coisa tremenda. O rei
sonhou, não lembrava o sonho, ele queria que os magos, aqueles videntes, aqueles sábios, dissesse o que ele sonhou. Então tinha que ser algo sobrenatural, irmãos. Só Deus para saber isso. Deus, ele realmente revela o que está oculto, escondido. E o decreto do rei que mata todos os sábios, porque esse pessoal não é de nada, ninguém sabe me dizer o que eu sonhei. Os magos até diziam, isso é impossível, rei. E quando Daniel fica sabendo disso, ele vai pedir um tempo. Ele só me dá um tempo. Daniel foi orar e ele foi clamar junto com os amigos dele. Por isso que é bom ter amigo da fé, né, irmãos? Porque quando a gente tem uma situação bem assim difícil, a gente chama os nossos amigos da fé. E aí, o que eles fizeram? Intercederam. Eles foram orar. Orar. Ó, no versículo 11 do capítulo 2 diz assim, ó: Porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é com a carne. Então, quer dizer, não tinha como, só Deus o eterno. Aí os magos diziam, os deuses podem fazer, mas que deuses eram esses? Porque quando Deus encobre algo, irmãos, quando é algo que foi dado por Deus, nem Satanás sabe. Nem sabe, porque senão Satanás podia dar interpretação, mas não sabia. Ou se o rei falasse, né? Mas não, o Senhor Deus Todo-Poderoso colocou aquilo em oculto. Por quê? Porque o Senhor tinha um propósito na vida de Daniel. O Senhor tinha um propósito e na vida daqueles jovens também. Eles não iam ficar só ali no anonimato. O Senhor ia levar eles para outros lugares, para outras situações, né? Se não for para outro lugar, mas para outra situação. No caso de Daniel, ele permaneceu ali. Os jovens foram para outros locais, mas o Senhor estava com eles e o Senhor vai exaltá-los também, e vai exaltar Daniel ali dentro da corte, né, do rei. Glória ao nome do Senhor. No versículo 17 diz assim, ó: Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael, Azarias e seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo. Irmãos, quando nós pedimos misericórdia, e a Bíblia diz o quê? Que algo, quando é ligado na terra, é ligado no céu. Aquele rapaz foi lá, meus amigos, olha, a coisa tá difícil. O rei que é um negócio que só o Senhor, o Eterno, pode nos revelar. Só o Deus dos céus. O Senhor dos céus, só Ele pode. E eles oram e clamam ao Senhor. E aí, diz aqui na palavra do Senhor, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Ele sabia que se Deus desse essa interpretação, não só os outros magos, os outros sábios, mas Daniel e seus amigos também iam perecer, porque era o decreto do rei. E Nabucodonosor não é moleza, não. O sujeito era perverso. Por isso que depois o Senhor vai fazer algo com ele tremendo. Ele vai ficar como um animal, comendo da relva, né? No campo, como um bicho, porque ele teve que aprender que só tem um Deus todo-poderoso, soberano, criador de todas as coisas, que tem todo o poder, que é o Senhor todo-poderoso, Deus de Israel, nosso Senhor. Glorificado é o nome do Senhor. E aí o texto diz lá no versículo 19: Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. E aí Daniel vai interpretar o sonho, né, para a gente fazer um resumo aqui, e ele interpreta, e o rei, né, vai ficar, obviamente, maravilhado, porque o Senhor, ele revela o que está em oculto. No versículo 27 diz: Respondeu Daniel na presença do rei: O segredo que o rei requer. Nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer no fim dos dias. E aí ele interpreta o sonho, que é aquele sonho daquela imagem que o rei vê, né, de uma estátua. E aí, lá no versículo 32, fala ali: a cabeça daquela estátua era de ouro, o peito, os braços de prata, o ventre, as coxas de cobre, as pernas de ferro, os pés em partes de ferro, em partes de barro. E aí ele tem, e aí na visão do rei, né, Daniel revela isso e conta, vinha uma rocha e que esmiuçava aquilo ali. E Daniel vai explicar que o rei estava tendo uma visão do futuro. Para começar, a cabeça, né, de ouro ali representava Nabucodonosor. E depois as outras partes representariam reinos futuros. E aí, no final ali, irmãos, o Império Romano, né, ele vai entrar em decadência, e aí vão surgir outros estados, vão surgir estados nacionalistas, né, outros reinos e tudo mais, até o que há hoje.
Mas Jesus virá um dia e Jesus vai aniquilar tudo aquilo ali. Então Deus dá uma visão para o rei, um sonho, falando do futuro também, falando da pessoa dele, que era a cabeça de ouro, e depois de outros reinos que iriam surgir ali. Então Daniel faz isso de uma maneira, o quê? Através da oração. Como é que ele ia saber isso, irmãos? Não tinha como. Só Deus pode revelar aquilo que está profundo e está no escondido. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, não vamos nos aprofundar nessa parte aí da estátua, né? Mas vamos falar um pouquinho mais agora dos outros personagens ali. Deus, ele é gracioso, ele oferece, irmãos, um favor imerecido aos homens. É o significado lá de Ananias, né? Deus é gracioso, é um Deus que dá graça, que oferece a sua misericórdia. Louvado é o nome do Senhor por isso. Tá no livro de Daniel, capítulo 3, irmãos, do versículo 6, depois 12, 17, 24. Diz assim, ó. Vamos dar uma lidinha ali. Daniel, capítulo 3, versículo 6, diz assim: E qualquer que se não prostrar e não adorar será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Então aqui acontece o quê? O rei Nabucodonosor, ele faz uma estátua dele mesmo, uma estátua enorme dele mesmo, e ele faz uma programação para que uma espécie de inauguração daquela estátua e convoca um monte de pessoas, né, as pessoas do reino e tal, para que elas estivessem ali e quando tocassem as músicas, todos tinham que se prostrar e adorar aquela imagem que representava a figura de Nabucodonosor. Por isso que Nabucodonosor depois vai virar um bicho, porque ele não conseguia entender que há um Deus que está sobre todas as coisas. E mesmo depois ele vendo o milagre que vai acontecer ali com Ananias, Misael e Azarias, ele vai manter aquela postura de soberba, né? E a gente sabe, irmãos, que a soberba, ela precede a ruína, né? Então, a gente tem que cuidar com isso. No versículo 12 diz assim: Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Então, olha só que interessante, irmãos. Quando Daniel tem a interpretação ali do sonho, Daniel ele ganha, né, um status diante de Nabucodonosor e na corte dele. Só que Daniel não esquece dos amigos. A gente não pode esquecer daqueles que nos ajudaram, né? Daqueles que estão ali conosco na luta, porque eles ajudaram Daniel na intercessão para clamar a Deus por misericórdia. Então, Daniel pede que aqueles moços também sejam, né, beneficiados. E o rei vai conceder que eles estejam servindo em outras províncias. Então, eles também se tornaram pessoas proeminentes, pessoas de destaque. Nesse império haviam muitas províncias, e nessas províncias, né, cada um tinha ali um representante do rei para tratar dos negócios do rei. Mas já tinha os adversários que estavam com inveja, provavelmente, né, desses jovens. E aí vem que eles não se prostram diante daquela imagem. E eles são bem claros assim, ó: há uns homens judeus que tu constituiu rei, tu colocou eles lá, tu deu esse cargo para eles. E agora eles estão te desobedecendo. E aí o rei manda chamar esses rapazes, né? E eles vão estar na presença do rei. No versículo 17 diz assim, ó: Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, rei. E se não fica sabendo, ó rei, que senão não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então, sabe o que os rapazes falam para o rei? Não importa se você vai nos lançar na fornalha. Se Deus quiser nos livrar da tua mão, Deus livra. Porque Deus ele faz porque ele é bom. E ele faz quando ele quer. Porque o Senhor, irmãos, ele que controla todas as coisas. E aí ele fala assim: mas se Deus não quiser nos livrar, saiba você, ó rei, que nós não vamos servir aos teus deuses, nós não vamos nos prostrar. Eles mantiveram. E o rei ficou irado, indignado com isso. E ele ordenou ainda, ele ficou com tanta raiva, que ele ordenou que aquele forno fosse aquecido muitas vezes mais, 7 vezes mais do que já se costumava aquecer. E aí, irmãos, a Bíblia diz que foram chamados uns homens bem grandes, fortes, sabe, para pegar os rapazes, enrolar eles, botar todas as roupas deles, chapéu, tudo que tivesse direito, capa, tudo que tivesse direito, porque a ideia do rei era assim, ó, a gente joga eles na fornalha, eles vão ficar correndo de um lado para o outro, pegando fogo, né? Ia ser aquela farra, né, para aquele povo. Mas as coisas não foram assim como o rei imaginou.
Porque a Bíblia diz que quando aqueles homens foram pegar, ataram aqueles rapazes e jogaram ele na fornalha, antes deles conseguirem jogar, eles jogaram e eles acabaram morrendo, porque de tão quente que estava a fornalha. Eles acabaram sendo mortos, queimados. E os rapazes estavam lá dentro da fornalha. E a Bíblia diz que daqui a pouco o rei olha, ele não viu a cena que ele esperava, né? Uma aberração ali, todo mundo correndo, gritos, né? Não, ele falou assim: peraí, mas não eram três rapazes? Por que agora tem mais um? Ele viu um quarto homem, que era o Senhor, o anjo do Senhor estava ali com aqueles rapazes, com Azarias, com Misael e com Ananias. Estavam ali com aqueles. Por quê, irmãos? Porque Deus, ele é gracioso. Deus, ele é misericordioso. E aí o rei mandou chamar aqueles moços. Irmãos, a Bíblia diz que nem cheiro de fumaça eles tinham. A roupa, nada deles pegou fogo. Não tinha nem cheiro de fumaça. Nem um cabelo deles foi queimado. Porque isso é o nosso Deus. E aí, irmãos, sabe o que acontece? Irmãos, quando você tem um milagre desse, olha o que a Bíblia diz aqui, lá no finalzinho do capítulo 3, diz assim, ó, olha o que o rei vai falar. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmias contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, os nomes babilônios, né? Seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Olha que maravilhoso, né, irmãos? Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa que o Senhor fez. Deus, ele é bom realmente o tempo todo, né, irmãos? O Senhor é bom o tempo todo. Não só o Senhor exaltou aqueles rapazes, mas também o rei decretou. Uma pena, né, irmãos, que Nabucodonosor não se arrependeu desde ali, né? Não passou a servir, quer dizer, olha, respeito o Deus de Israel, mas eu vou continuar aqui adorando os meus deuses aqui e me adorando, né? Porque ele era um sujeito extremamente narcisista, que ele fazia uma estátua dele mesmo e falava, ó, vocês vão ter que adorar aí. Era, né, uma soberba, assim, enfim, uma pessoa bem difícil. Mas é pena, né, que ele não adorou ao Deus verdadeiro. Ele precisou passar lá pelo campo, ficar lá anos ali, né, como um animal, para reconhecer, para o juízo dele voltar e ele reconhecer que só existe um Deus todo-poderoso. O outro nome, irmãos, é Misael, que quer dizer quem é igual a Deus, né? Quem é igual ao Senhor? No Salmo 113, versículo 5, diz assim, ó: quem é como o Senhor nosso Deus que habita entre as alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra? Irmãos, quando você está em necessidade, a Bíblia diz que o Senhor, ele se curva para nos olhar. Ele se curva para olhar a terra, porque o Senhor lhe ama o ser humano. Ele não quer que a gente se perca, que a gente fique sem a misericórdia dele, sem esse favor imerecido. Deus é tão maravilhoso, né? O Senhor é tão maravilhoso. Isaías 30:18 diz assim: por isso o Senhor esperava para ter misericórdia de vós, e por isso se levantará para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Irmãos, quando nós esperamos nesse Deus gracioso, quando nós esperamos num Deus que não há outro igual a ele, nós alcançamos o favor e a misericórdia dele. Não há outro Deus como o nosso Deus. No capítulo 3, ali o versículo 29, ó, no finalzinho, ó, porquanto não há outro Deus que possa livrar como esse. Deus, ele é um Deus de livramento, irmãos. Ele é um Deus de livramento e ele quer fazer isso para o povo dele. Em Tito, capítulo 2:11 diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. O Senhor, ele quer a salvação para todos nós, porque o Senhor, ele é bondoso, né? Ele é maravilhoso, ele é gracioso e não há ninguém igual a ele. O nome também de Azarias, ele quer dizer o Senhor ajuda. Olha que coisa linda, né, irmãos? Daniel, capítulo 6, justamente vai falar a história de Daniel na cova dos leões. No versículo 8 diz assim, ó: agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Daniel, ele já era muito querido ali por esse outro rei, que era o rei Dario. E aquele rei gostava muito de Daniel. Só que haviam as oposições, né? Aqueles que estão na oposição. E aqui Daniel já estava com mais idade, irmãos. Então se passaram muitos anos. Ou seja, Daniel, ele nunca deixou
nunca deixou, nunca abandonou a sua fidelidade a Deus. E aí, naquele momento ali, a Bíblia diz que Daniel ele orava todos os dias. Ele orava 3 vezes o dia, né? E virado para Jerusalém. Aqueles inimigos sabiam disso. E o decreto seria um decreto por um mês apenas, por 30 dias. Durante 30 dias, ninguém poderia fazer uma oração que não fosse direcionada lá ao rei, né, aos deuses da Babilônia. Então, eles não podiam fazer, ninguém poderia fazer nenhum outro tipo de oração, tá? Ó, por um espaço de 30 dias, quem fizer uma petição a qualquer deus ou qualquer homem, e não a ti, ó Deus, seja lançado na cova dos leões. Então, se as pessoas fizessem oração para um outro Deus, para um outro ser que não fosse o próprio rei, essa pessoa seria lançada na cova dos leões. E aí, Daniel não abriu mão, irmãos. Ele não abriu mão de orar, porque ele podia dizer assim: eu vou ficar uns 30 dias aqui, é 30 dias só, né? Eu vou ficar 30 dias sem orar, depois eu volto a orar para Deus, né? Para o Deus de Israel, depois eu volto. Mas ele não abriu mão disso. Irmãos, nós não podemos abrir mão daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós não podemos abrir mão dos propósitos de Deus. Nós não podemos abrir mão da palavra de Deus, irmãos. E dessa verdade, nós não podemos abrir mão. Então, irmãos, a Bíblia diz ali que Daniel não se prostrou. E os homens foram lá dedurar Daniel. Falaram: ó, vou ficar, ó. Daniel tá lá, tá orando pro Deus dele lá. Não tá pedindo para ti, não, ó rei. E o rei não teve como voltar. O rei ficou angustiado e queria de todo jeito salvar Daniel. Foi uma pegadinha, né? Fizeram uma pegadinha ali com o rei. O rei não tinha pensado naquilo ali, porque se ele tivesse pensado, ele jamais faria isso, porque ele respeitava Daniel, ele amava Daniel, ele se preocupava. E a Bíblia diz que o rei ficou de todo jeito tentando reverter aquilo ali, mas não teve jeito. E aí, as leis do Médio e Persa, quando elas eram seladas, aquelas leis, elas não podiam ser revogadas. Foi o próprio rei que decretou, então não podia mudar. Então, Daniel vai ser lançado na cova dos leões. E a Bíblia diz que durante a noite o rei ficou angustiado. No dia seguinte, ele foi lá e chamou por Daniel. Daniel, será que aquele teu Deus a quem tu continuamente serves te livrou? E Daniel respondeu. E aí o Senhor tirou Daniel de dentro, né? Ele foi tirado dali da cova em vida, né? Deus preservou Daniel. E eram vários leões. E a palavra de Deus que aqueles homens que tinham denunciado Daniel, o rei mandou jogá-los lá com as suas famílias naquele lugar. E a Bíblia diz que eles nem caíram no fundo da cova, porque os leões já os despedaçaram antes. Irmãos, quando nós ficamos no propósito, ficamos aos pés do Senhor, o Senhor, ele nos dá livramento. E o Senhor livrou Daniel, né? Glória ao nome do Senhor por isso. Então, aí no versículo 21 do capítulo 6 diz assim: Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência. Olha o nome do Daniel: Deus é meu juiz. Então, o justo juiz viu a sinceridade no coração de Daniel. Não foi achada nele, irmãos, iniquidade, né? Não foi achado nele pecado contra o rei. Ele não estava pecando, ele estava só servindo ao Senhor e sendo fiel às suas convicções, ao Deus, ao único que é verdadeiro, que é digno de ser louvado, que é aquele pelo qual nós podemos orar e buscar a face dele e clamar por misericórdia que ele nos ouve. Porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Irmãos, esse é o nosso Deus, ele é Deus de livramento, é um Deus que nos protege, é um Deus que é Deus de justiça. Então, se você tem clamado a Ele de dia e de noite, buscado a face do Senhor, procurado viver uma vida de retidão, o Senhor, Ele vai ouvir as tuas orações, Ele vai te responder e vai te responder com a melhor resposta. Ah, Daniel poderia ter sido devorado pelos leões? Poderia, mas não foi da vontade do Senhor. Não foi. O Senhor deu o livramento, deu escape. Muitas vezes, irmãos, nós passamos por dificuldades e nós passamos por ela e sobrevivemos a ela, mas sofremos. Daniel também sofreu. Imagine, irmãos, ele ficou ali à noite, naquela cova.
Ele sabia, é uma morte terrível, irmãos. Olha que morte terrível que seria. Mas o Senhor preservou Daniel, porque o Senhor viu que havia uma convicção nele, uma fidelidade durante todos aqueles anos. E o Senhor queria que nós tivéssemos essas histórias para que nós pudéssemos entender que quando o Senhor quer livrar o seu povo, ele faz, porque ele é misericordioso. Isaías 42, 41, 10 diz assim, irmãos: Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa falar no teu coração. Medite sobre isso, irmãos. Nós não podemos abrir mão, mesmo que a gente esteja num trabalho onde as trevas estão ali presentes, mesmo a gente estando em locais, irmãos, que são hostis para aqueles que servem a Deus, nós temos que nos manter com a nossa posição firme, sabendo que o livramento e o escape, ele vem do Senhor, porque o Senhor é fiel. Não se contamine, irmãos, com os manjares deste mundo. Não se contamine com a iniquidade. Não se contamine com os desejos da carne. Não se contamine. Se mantenha preservado de tudo isso, porque de todo esse mal, porque o Senhor, nosso Deus, ele é o Deus de livramento. Lembre, irmãos, o Senhor nos ajuda. Glória ao nome do Senhor. O Senhor é o nosso justo juiz. Glória ao nome do Senhor. Não há ninguém igual ao Senhor. Ele é um Deus gracioso, é um Deus de graça e misericórdia para conosco. Vamos orar. Querido Deus amado Pai, te agradeço, Senhor, por essa palavra, que o Senhor fale conosco. Te peço, Senhor, que o Senhor nos ajude a sermos fiéis a Ti. Não importa a situação, não importa o local. Que nós possamos, Senhor, ser sempre um reflexo, Senhor, da imagem de Jesus. Jesus, nos ajuda a sermos fiéis a Ti, Senhor. Mesmo, Senhor, que em nosso caminho tenham trevas, que em nosso caminho tenha uma fornalha, que em nosso caminho teve uma cova, tem uma cova de leões. Não importa a situação, que o Senhor nos dê livramento, mesmo que a morte nos assole, Pai, que o Senhor nos dê livramento, em nome de Jesus. Que Jesus te abençoe, meus irmãos. Fique na paz do Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor. Amém.